Boa noite. Vamos dar início à 5ª sessão extraordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada, que proceda a chamada. O secretário João Marcos Macedo Silveira. Vereador Antônio Fernando Gomes. Ausência justificada. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Ausência justificada. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí, sob a proteção de Deus, declarar aberta a 5ª sessão extraordinária, nesse dia 8 de julho de 2025. Convido... Convido para compor a mesa a secretária municipal de saúde pública, senhora Rosângela Aparecida Terra e Guerra, e o diretor do departamento de atenção à saúde, senhor Adael Tavares Silva. Passaremos à ordem do dia. Esta audiência pública é destinada exclusivamente para a apresentação dos indicadores, metas, resultados alcançados e recursos orçamentários executados na saúde. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a leitura de expediente recebido e expedido. Ofício número 005 de 2025, de autoria da Controladora Geral do Município, Lucimar Alves Silva, solicitando data e horário para apresentação dos indicadores, metas, resultados alcançados e recursos orçamentários executados na saúde, concernentes ao relatório detalhado do quadrimestre anterior, RDQA, para o primeiro quadrimestre de 2025. Aviso de edital de convocação expedido pela senhora Rosângela Aparecida Terra e Guerra, secretária municipal de saúde, para esta audiência. Ofício número 373 de 2025, de autoria do presidente da Câmara, vereador José Wellington da Silva, encaminhando à senhora Lucimar Alves Silva, controladora geral do município de Piuí, em resposta ao ofício 005 de 2025, no qual comunica que foi agendado para o dia 8 de julho de 2025, terça-feira, às 18 horas, a sessão extraordinária para a realização de audiência pública para apresentação dos indicadores, metas, resultados alcançados e recursos orçamentários executados na saúde, concernentes ao relatório quadrimestral anterior, RDQA, para o primeiro quadrimestre competência 2025. Edital de convocação para a 5ª sessão extraordinária, audiência pública. Esta audiência pública é destinada exclusivamente para a apresentação dos indicadores, metas, resultados alcançados e recursos orçamentários executados na saúde, concernentes ao relatório quadrimestral anterior, RDQA, para o primeiro quadrimestre competência 2025. Passo agora a condução dos trabalhos ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos nessa sessão extraordinária. Toda audiência pública é um processo de transparência que busca sempre dar a oportunidade
aos cidadãos exporem suas sugestões no âmbito do controle da administração pública. Nesse momento, passa a palavra à secretária municipal de Saúde Pública, senhora Rosângela Aparecida Terra e Guerra. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o Zé Wellington em nome de toda a Câmara, né, de vereadores. Agradeço a minha equipe por estar presente e a maioria ali são coordenadores, né, de alguma pasta, e se tiver alguma dúvida a gente pode estar questionando eles também. E muito obrigada a todos, né? E vamos dar início, então, ao nosso primeiro quadrimestre, a nossa audiência pública do primeiro quadrimestre de 2025, o RDQA. Nesse momento, passa a palavra ao diretor do Departamento de Atenção à Saúde, senhor Odael Tavares Silva. Boa noite a todos, boa noite ao presidente, aos vereadores, né? Esse resumo operacional detalhado do quadrimestre anterior, né, referente ao primeiro quadrimestre de 2025, é para dar ampla divulgação às ações, metas e objetivos desenvolvidos pela Secretaria de Saúde no primeiro quadrimestre, conforme a legislação federal vigente. A gente começa com a atenção básica. Aqui a gente tem, né, o horário de funcionamento de todas as unidades básicas de saúde. Hoje nós estamos com 12 unidades básicas de saúde. Uma EAP, Estratégia de Atenção Primária, que é da comunidade Penedos. Uma EAPP, que é a Estratégia de Atenção Primária Prisional. E ressaltando que em novembro nós temos a inauguração prevista para as outras duas novas unidades, Metermaia e Marcinho Contador. A gente continua com as duas unidades básicas de saúde com funcionamento noturno, que é o João Guilherme Alves Tó e Rural, e a Doutor também e Dona Tina, com funcionamento até às 21 horas. Lembrando, pessoal, que essas duas unidades que funcionam à noite, elas eram chamadas de saúde na hora, né? Continua para nós, porque o recurso ele não vem mais, né, do saúde na hora. Foi extinto, né, Dael? Então, a partir de, acho que foi outubro do ano passado. Outubro do ano passado. Nós não temos mais o recurso e a gente continua mantendo as duas equipes. Financiada com recurso próprio do município. Aqui a gente tem a equipe Juca Goulart, que é a EAP, né? Que a gente tem a população atendida, número de atendimentos médicos, atendimentos de enfermagem, visitas domiciliares, atendimentos odontológicos. Aqui é a EAPP, né? População prisional atendida 203 internos, número de atendimentos médicos, atendimentos de enfermagem, psicológicos e odontológicos. Aqui a divisão, né, número de pessoas cadastradas por unidade básica de saúde, né, e o número total de famílias. Nós fizemos uma redivisão recentemente, a Rosângela vai falar melhor, para atender às novas metas de financiamento da atenção básica, visando já as famílias que vão ser da área, né, de responsabilidade dos dois novos PSFs que vão ser inaugurados. Então, até, né, o momento, nós estávamos mais ou menos com esse número de pessoas, né, número de habitantes por residência. E quando a gente faz uma territorialização da saúde, pessoal, a gente tem que redividir essa área. E foi um trabalho assim, né, parabenizar a Kátia e o Carlos, que é ele é agente comunitário de saúde, está na endemias, né, de endemias, e ele está na vigilância e auxiliou a gente para estar redividindo essa área. Nós temos um programa, né, que é o prontuário eletrônico, que chama PEC, SUS. Ele entrou em cada família, né, e contou quantas pessoas que tem. Porque quando a gente vai abrir um PSF, a gente estipula 3,4 habitantes por residência. Só que isso não existe mais, né, gente? A maioria dos casais hoje tem 2 filhos, 1 filho, mas a gente tem áreas que tem uma população, às vezes, de 6, 7 filhos, que geralmente é aquele pessoal do Bossuet Costa, do Joaquim Terra, né? Então, ele entrou de residência por residência e foi, estipulando mesmo qual que era o valor de cada área
a gente chama área, é a UBS, né? Que é cada UBS é chamado de área, e cada área é dividida em microáreas. Às vezes são 5 microáreas, às vezes são 6. A gente tinha o Dona Tina, que era 7 microáreas, né? O Rural 8. E hoje nós vamos ter, assim, diminuímos um pouco, porque eu falo que, assim, a melhor coisa do mundo foi o que o governo fez. Porque antes a gente poderia estar com o funcionamento, nós já tivemos funcionamento do Dona Tina com 6 mil pessoas, né? Depois nós dividimos com o Joaquim Tomé, tem uma população menor, mas mesmo assim a gente ainda tem uma população ainda no Totonha, com muita gente, e outros, né, que não tem como crescer, né, gente? O pessoal do Bossué, o pessoal do Joaquim Terra, ali não tem um crescimento para a gente implantar um PSF por ali. Então a gente teve que tirar um pouco de usuários, né, dessas residências, e ir diminuindo para chegar mais ou menos 2.800, no máximo 3.000 pessoas, que é o que prevê, que é o novo cofinanciamento da atenção básica, que era o antigo Previne Brasil para nós. Hoje ele é chamado de cofinanciamento da atenção primária. E nesse cofinanciamento da atenção primária, nós, de 7 indicadores que a gente tinha que cumprir meta, e por sinal eu vou elogiar a nossa equipe, porque a gente não faz nada sozinho. Nós éramos, quando a gente entrou em 2021, né, nós estávamos nós temos 5.300 e alguma coisa habitantes, municípios, né, do Ministério da Saúde em relação ao Brasil. Nós éramos 4.000 e alguma coisa. Era muito, 4.600 e alguma coisa, né, Kátia? E em relação a Minas Gerais, que são 853 municípios, a gente era 600 e alguma coisa. E no regional nós somos 27 municípios, nós éramos 26. Nós chegamos, a última revisão que teve, que foi, nós fechamos agora em dezembro, né? Nós éramos primeiro lugar no regional, em 27 municípios, 9º em Minas Gerais, e no Brasil a gente era 196, né? 96. Então, assim, eu acho que quando você consegue atingir metas, né, desses indicadores, que são 7 indicadores, se a gente chegou dessa forma, eu acho que a gente pode sentir orgulho tanto da equipe, e em relação a gente estar fazendo um bom trabalho em relação à saúde, né? Então, assim, eu fico muito feliz, mas a gente também não faz isso, não é para cumprir meta só, né? Mas tem alguns indicadores que aumentaram agora, que são 21 indicadores, sendo 38 eixos. Então, é muita coisa que nós temos que trabalhar agora, da agora para frente. Mas esse trabalho já está sendo implantado. Dos indicadores são esses, que a gente tem que estar, no máximo, com 2.800, 3.000 pessoas em cada PSF, e nós já estamos fazendo isso, uma vez que nós vamos ficar com 14 PSFs, né? E dá tranquilo, porque a gente sabe que ali é uma área que vai crescer muito, ali no Novo Horizonte, Santa Clara, mas a gente vai estar trabalhando para vir, tanto que a gente vai trabalhar essa parte de cima agora, da cidade, o centro, o Totonha, o Tó, o Joaquim Terra, o Bossué, o Inhô. Nós vamos trabalhar essa parte, redividindo essas áreas, e vamos deixar a parte que é o Maria Rezende, Dona Tina, Totonha Tomé, Joaquim Tomé, nós vamos deixar para depois de mais ou menos setembro. Por quê? Porque essas áreas nós vamos ter que dividir com o Marcinho, contador, e com o Miter Maia, né? E nós devemos inaugurar isso aí mais ou menos pelos móveis que tem que chegar e tal, mais ou menos em novembro, né? E é isso. Então, assim, dessa forma eu queria estar informando vocês, né? Uma vez que a gente já conversou com vários vereadores, mas também já passamos no Conselho Municipal de Saúde, antes da gente começar esse trabalho, a gente passou no Conselho dando ciência, né? E é isso.
A intenção aí, eu acho que quando você tem poucas pessoas, você assiste melhor, você acolhe melhor, você atende melhor, né? A equipe trabalha mais tranquila, né, em relação às metas que tem que cumprir, né? Então é isso. Aqui a gente tem o número de atendimentos, né? Atendimentos de enfermagem, o total no quadrimestre de 15.603, atendimentos médicos 17.451, visitas domiciliares 72.354 e atendimentos odontológicos 5.809. Aqui a gente faz um comparativo, né, nos meses por unidade básica de saúde, de atendimentos médicos e atendimentos de enfermagem. A gente sempre percebe que tem unidades que têm maior número de atendimentos que demais, que é o perfil mesmo da região. Equipe multidisciplinar, né? Nós hoje temos duas equipes multidisciplinares, são as EMULTs, nós temos a EMULT ampliada e a EMULT estratégica, que fazem diversos atendimentos temáticos com a população, né? Atendimentos psicológicos, nutricionais, fisioterapêuticos, fonoaudiólogos, atendimentos domiciliares, grupos temáticos, né, de saúde mental, atividade física, yoga, auriculoterapia, reiki, total de 5.860 atendimentos, esse é o núcleo ampliado, e 3.966 atendimentos, o estratégico. Saúde bucal. Saúde bucal na atenção básica, nós temos um total aí de 15.662 atendimentos, entre primeira consulta, atendimento de gestante, raspagem periodontal, atendimentos de emergência. Saúde bucal prisional, né? Nós temos uma unidade de saúde bucal dentro do presídio, foram 130 atendimentos. E atendimentos realizados no CEL, lembrando que o CEL ele atende todos os 6 municípios que compõem a micro-região de saúde de Piuí, total aí de 6.810 atendimentos. Confecção de próteses dentárias, nesse primeiro quadrimestre nós tivemos Senhor presidente, só fazendo menção aqui da presença, vereador Wender José de Oliveira. Wender, eu estou no seu lugar, você quer trocar comigo? Não? Tranquilo. Confecção de próteses dentárias com o programa Brasil Sorridente. Esse quadrimestre nós confeccionamos um número muito baixo, de 40 próteses, porque nós tivemos um problema com a licitação. A empresa que ganhou em primeiro lugar, ela desistiu, a segunda colocada não quis, a terceira colocada também não. Então nós tivemos que fazer um novo processo licitatório. E nós começamos, se eu não me engano, em março, né, a realizar, a voltar às atividades das próteses. Então foram confeccionadas só 40, de março a abril. Vigilância em saúde. A vigilância em saúde, nós temos dentro dela a vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vigilância ambiental e vigilância sanitária. Vigilância epidemiológica trabalha com doenças de notificação compulsória de casos suspeitos e confirmados, né? Aqui é um apanhado das principais doenças notificadas, que são doenças que o Ministério da Saúde exige que os municípios notifiquem os casos suspeitos e confirmados e façam acompanhamento. Aí nós temos acidentes com animais peçonhentos, violência interpessoal, doença exantemática, intoxicação exógena, hepatite, hanseníase, tuberculose, sífilis em gestante, sífilis congênita e sífilis adquirida, varicela, cachumba, meningite, atendimento antirrábico humano, toxoplasmose adulto, toxoplasmose gestante, toxoplasmose congênita. Vigilância de saúde do trabalhador, a gente faz o acompanhamento dos acidentes de trabalho, né, tanto leves e graves, como acidente de material biológico, de profissionais da área da saúde. Nós tivemos 278 acidentes de trabalho entre graves e leves e 8 acidentes de trabalho com material biológico. Ler e Dort, nenhum. Eu voltei. Vigilância da situação de saúde. Aqui o número de nascidos vivos no primeiro quadrimestre, 174 nascidos vivos, 149% masculino e 51% feminino. 100 óbitos registrados, 57 masculino e 43 femininos. 73 residentes de Piuí, 27 residentes de outro município. 8% das gestantes no primeiro quadrimestre têm menos de 20 anos.
Promoção de saúde, doação de sangue. No primeiro quadrimestre, nós conseguimos um total de 115 pessoas para doação de sangue ao Hemominas de Passos. Vacinas. Aqui o número de total de vacinas para menores de 1 ano, né? A gente vê aí a cobertura vacinal bem abaixo do esperado. O Ministério ele considera homogeneidade vacinal acima de 95%. Mas, infelizmente, não é uma realidade só do município de Piuí, né? Essa cobertura vacinal baixa. Para menores de 2 anos também, a gente tem aí uma cobertura vacinal bem abaixo do ideal. Eu que fiz isso? Lá? Nossa. Vamos pressionar. Voltou, mas eu vou lá. Vacinas. Que situação da gripe? No primeiro quadrimestre, 12% alcançada, crianças 27%, comorbidade 50,43%, idoso 42,93% e profissional de saúde 17,1%. Aqui o número de vacinas de Covid aplicada neste primeiro quadrimestre, né? Hoje a gente já não tem uma procura tão grande mais da vacinação de Covid. Vigilância sanitária. Aqui o número de cadastros de estabelecimentos realizadas, 184 inspeções, 78 licenciamentos de estabelecimento, 29 exclusão de estabelecimentos, recebimento e atendimentos de denúncias 2, notificações 2, atividades educativas por setor 3, investigações de surto de DTA não tivemos, análise de projetos básicos arquitetônicos também não. Vigilância ambiental e endemias. Aqui a gente tem o número de visitas domiciliares realizadas, foram 24.245 visitas. Quantidade de escorpiões enviados para a FUNED, 32. Os meninos fazem o trabalho de captura de escorpiões e enviam para a FUNED para retirada do soro, para fabricação de soro antiescorpiônico. Aplicação de UBV portátil, foram 4.119 aplicações. E fumacê pesado, 725 aplicações. A porcentagem de imóveis visitados, 56%. Aqui o mutirão de limpeza, né, que é feito. Esse mutirão, você quer explicar, Rosângela? Eu quero parabenizar nossos agentes de endemias, né, na pessoa do Luiz Henrique, uma vez que esse ano nós fomos assim muito. Eu acho que a gente começou a trabalhar bem cedo, né? Nós estávamos com fumacê, estávamos mais preparados, né? Pensando que ia vir um surto igual teve, né? Mas eu acho que aqui em Piuí foi muito bom, né, Luiz? E, inclusive, fomos elogiados no Regional de Passos. Trabalhamos muito bem com essa prevenção desses mutirões e também tem uma novidade, né? Que eles começaram a buscar em residências esses entulhos, tipo sofá velho, algumas coisas que a gente tinha que esperar um mutirão para acontecer. Então, às vezes, as pessoas ficavam com aquilo ali e ficavam entulhado, e aí os meninos que vão fazer as visitas vêm e já tiram aquilo ali, já comunica que a gente tem 2 agentes que fazem isso. Então, foi muito bom. Eu acho que vocês estão de parabéns, né? Em relação à equipe, a equipe mudou um pouco o estilo de trabalhar. Eles estão estendendo até mais tarde para ver se pegam essas casas que não tem, né? Casa vazia. Então, assim, às vezes as pessoas não ficam em casa por estar trabalhando, né? Então, foi muito bom, né, Dael? Sim. Aqui o número de imóveis fechados por ciclo, né? Número de casos de dengue, nós tivemos casos prováveis, 43 casos, casos confirmados, 41 casos e casos descartados, 239. Casos prováveis são pessoas que apresentam sintomas, mas não realizam exame para confirmação. Então, nós consideramos, pelo período sazonal, como casos prováveis.
sistema de monitoramento da água e esgoto, aqui só lembrando que a vigilância também faz o monitoramento da qualidade da água que é fornecido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município. É colhido amostra de água em vários pontos estratégicos que são sorteados pelo sistema Ciságua, e essas amostras são enviadas para o laboratório para análise da qualidade da água fornecida à população. Centro de atendimento à criança, à mulher e à criança. Número de pré-natais. Tivemos alteração do local, né? Também. Ah, tá. Bom comunicar. Esse ano nós tivemos alteração do local. Estava muito precário, né? O local que eles estavam atendendo. A gente passou os atendimentos das crianças e das gestantes lá para o PSF novo, Joaquim Tomé, né? Eles estão atendendo lá, o ginecologista e o pediatra. Então foram 945 pré-natais, 144 atendimentos ginecológicos, 143 testes do pezinho, consultas de gestante menor de 20 anos, 55, 204 atendimentos em pediatria, total aí de 1.491 atendimentos. Setor de fisioterapia, aqui o fluxo, né, de atendimento dos pacientes dentro do serviço de fisioterapia no município. Foram um total de 390 agendamentos, 5.184 sessões na clínica de fisioterapia e um total de 53 visitas domiciliares. Centro de fisioterapia respiratória, é o total de procedimentos realizados 1.773, total de pacientes atendidos na clínica 694, total de pacientes domiciliares 37 pacientes domiciliares. CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, os atendimentos psiquiátricos, de assistente social, psicólogas de enfermagem e monitores aí no CAPS AD, no primeiro quadrimestre de 2025. CAPS 2, número total de assistente social, psicólogo, enfermagem, monitoras e psiquiatra também. Atendimento da microrregião, o CAPS ele atende também, ele é obrigatório o atendimento dos 6 municípios que compõem a microrregião. Capitólio é o município que mais tem enviado pacientes, com 255 atendimentos, Doresópolis 4, Guapé nenhum, São Roque 6, Vargem Bonita 25, Pimenta 0, mas Pimenta tem o CAPS também, né, o CAPS Dia. E o CAPS 2 também, 238 atendimentos de Capitólio, 2 de São Roque e 33 de Vargem Bonita. Assistência social da Secretaria Municipal de Saúde. Aí o número de dietas em litros é distribuído à população, 2.928 litros, 2.516 latas de suplementos alimentares, 3.130 pacotes de fraldas, 412 latas de fórmula infantil e 157 aparelhos auditivos, lembrando que esses aparelhos eles são de alfenas. Alfenas. Né? E geralmente, pessoal, né, justificar, porque as pessoas reclamam muito, mas é porque são 154 municípios, né, que estão lá em Alfenas, e geralmente é 2 anos para entrega. É assim, o tempo que vai moldar, né, que fazem a bilheta aí. Tá. Se você quiser até explicar, eu acho que é interessante. Levanta aí um pouquinho. Porque você tem mais, assim, dados para passar para o pessoal. Olá, pessoal, boa noite. O atendimento de Alfenas para a saúde auditiva é um pouco lento devido à quantidade de municípios que Alfenas atende, né? Então, não é uma fila de Piuí, é uma fila... Vem aqui para frente, porque a câmera te pega. Bom, lá demora, porque, como a Rosângela disse, são muitos municípios, né? Por uma quantidade de aparelhos, né, que o Estado não consegue suprir. É um atendimento via SUS através do Estado, né? Então, não é o município que compra o aparelho e fornece para o paciente. Então, hoje, a primeira avaliação, eu consigo ela de uma forma mais rápida. 30, 60 dias, a gente consegue mandar o paciente para ser avaliado. Só que é um processo.
Né? O paciente ele vai lá, ele vai passar pelo otorrino de lá, fono, vai repetir exames, mesmo que ele tenha feito aqui. Ele vai repetir lá, porque é um protocolo do hospital, né, da clínica de fonoaudiologia. E depois ele vai voltar para molde, enfim. Ele vai em alfenas de 3 a 4 vezes até receber o aparelho. Aí a questão é o recebimento do aparelho de adaptação. É onde demora, né? Alfenas hoje, a clínica me pede para orientar os pacientes, no mínimo 12 meses, para colocação do aparelho. O processo para receber o aparelho é mais rápido, né? Mas o aparelho é no mínimo 12 meses para ser adaptado no paciente. Por isso, a demora. Mas funciona lá, o atendimento é muito bom, os aparelhos são ótimos, né? Os pacientes ficam satisfeitos. Obrigada, Léia. De nada. Que nós temos a média de atendimento, né? Nós temos a média de pacientes atendidos pelo setor de assistência social, qual a Léia é responsável. Farmácia municipal, aqui o número de pacientes atendidos com a entrega de medicamentos básicos foram 13.680 pacientes atendidos. Pacientes atendidos com medicamentos jurídicos, 1.632 atendimentos. Pacientes atendidos com entregas de oncologia e oftalmologia, 332. Pacientes atendidos com montagem e entrega de medicamentos especializados, 3.071. Aqui o número total de atendimentos, 18.715. Eu queria que a Tatiana viesse aqui, Tatiana, na frente, e falasse um pouco da insulina. O problema com a insulina, porque eles estão me questionando, as pessoas também têm questionado. Nós fizemos uma capacitação, as meninas fizeram uma capacitação aqui, a Marita e a Tatiana, fez uma capacitação com as pessoas que fazem uso de insulina e que agora teve uma alteração na maneira de como entregar essas insulinas, né, Tatiana? Eu queria que você colocasse isso aí para os vereadores, né, e para a população que está nos assistindo. Uhum. As insulinas, ela vem em frasco e vem em tubete. Antes, as que vinham no tubete, elas já vinham nas canetas descartáveis. O paciente usava e descartava. E agora vem as canetas reutilizadas, ela tem validade até de 3 anos. E aí o Estado está mandando uma para cada paciente. Aí a gente fez o treinamento com os pacientes e agora está sendo dispensado para todos eles essas canetas que é reutilizada. Mas já chegou, todos os pacientes já estão recebendo. Vocês têm alguma dúvida, gente? Acho que a dificuldade é a adaptação do paciente, né? Sim, porque alguns pacientes têm mais dificuldade para estar usando. Mas os PSF também foram treinados, então a gente está com a ajuda deles também. A gente, quando entrega lá, pessoalmente, a gente entrega, explica novamente para cada um, individual, e se eles ficarem com dúvida, eles podem estar aí nos PSF, que o pessoal de lá também foi treinado. Porque o mais importante é eles não jogarem fora ela e sabem a maneira correta de estar conservando ela. Se caso estragar, por enquanto a gente não tem como substituir, o Estado está mandando uma apenas. Mas os tubetes podem ser usados nas seringas que a gente fornece também. Beleza. Tá certo. Obrigada, Tatiana. Oxigenoterapia, aqui o número de pacientes atendidos por mês, né, de concentradores elétricos, um total investido em R$ 104.470. Aqui os valores gastos com cilindro de oxigênio, né, para manter as ambulâncias, os PSFs, total aí de R$ 3.695. Centro de Especialidades Médicas e Ostomizados, aqui o número de atendimentos: psiquiatria, 732, neurologia, 15, dermatologia, 113, ortopedia, 233, cirurgia geral, 185, total de 1.278 atendimentos especializados. Isso aí, gente, é lá no 100, né? No nosso atendimento de especialidade, sendo que alguns aqui são consórcio, alguns são SUS mesmo, são funcionários nossos mesmo. Total de curativos, 960 curativos, visitas domiciliares, 154, e o total de 125 atendimentos de bolsa de colostomia, os ostomizados. Centro de atendimento à saúde, isso aqui é o SUS mesmo, né? O que nós temos de atendimento SUS.
Biópsia 148, órteses e próteses 5, cintilografia 12, cateterismo 10, ressonância magnética 8, tomografia 53, total de 236. Consultas ortopédicas 288, consulta de cirurgia geral 384, consulta com gastro 288, oncologia e tratamento 32, total de 992 atendimentos. Consórcio, aqui nós temos o valor gasto, né, para aquisição de consultas, exames, procedimentos e cirurgias, R$ 1.486.122,13, total de 32.294 exames laboratoriais, 3.532 exames de imagem, 2.874 consultas especializadas, total aí de 38.700 procedimentos realizados. Nós tivemos aí, gente, dezembro, esse faturamento de janeiro foi referente a dezembro, né? Então, nós pagamos em janeiro. Em fevereiro, março, abril, foi um montante pequeno, uma vez que a gente só trabalhou o que não tinha ainda, estava com contrato ainda vigente. Né, nós tivemos o problema dos credenciamentos do consórcio, que foi super lento, está sendo ainda, né? Que ainda não acabou, ainda tem muito profissional que ainda está para credenciar. E então, por isso, essa baixa, assim, em relação ao que a gente fazia, né? E agora que está voltando, vocês sabem, né? O que né, é lento, né, gente? O credenciamento desse ano, ele obedeceu à lei 14.183, é uma lei de licitação nova, onde tem que pesquisar no banco de preço do Ministério da Saúde todos os itens que o prestador faz. No caso aí, por exemplo, um raio-x, imagina uma clínica igual ao Dante. Todos os itens são pesquisados e pegar três preços e ir no menor, no banco de preços do Ministério. Então, é uma coisa, assim, bem demorada e foi bem... Né, para nós, então, nós sofremos muito com isso, né, porque a população precisando, nós precisando de atendê-los e a gente tinha que esperar, porque a única forma legal, né, que a gente tem no momento é o consórcio. Aqui o programa de ampliação da atenção especializada, vou deixar a Rosângela explicar, que ela tem mais conhecimento. O programa, gente, de atenção especializada, ele é um programa, uma política também do governo estadual, onde ele trabalha 5 linhas guias, mas a gente atende a 4 linhas guias. O que a gente não fez adesão foi de parto, né, que é o pré-natal, uma vez que se a gente assumisse o parto, o pré-natal, a gente teria que assumir o parto de alto risco. Então, hoje nós não temos capacidade para isso na Santa Casa, né? Então, aí a gente assumiu hipertensão e diabetes, pediatria, hipertensão e diabetes aí, para a gente trabalhar essa política, a gente tem que ter o cardiologista, o angiologista, que é o vascular, o endócrino e vários exames, né, que tem que ter para atender esses pacientes. E também é uma equipe multiprofissional, onde trabalha assistente social, psicólogo, farmacêutico, nutricionista e... o que mais? Nutricionista e psicólogo? Não, tem mais um. Enfermeiro, né? E é um programa super bacana, eu sou super empolgada com esse programa, porque a gente atende o alto risco ou muito alto risco. Quando chegou o nosso recurso, acabou, a gente tem que atender todos os municípios da micro, nem todos, eles não vêm, né? Mas o que a gente tinha de parceiro antes era Capitólio e São Roque, agora Pimenta começou, e o que a gente fez? Como o recurso acabou, cada um assumiu o seu município, né? A gente trabalha o programa, atende o programa, nós estamos atendendo ele agora no PSF Sudário dos Santos, e a gente continua a mesma coisa, porém, quem assumiu todo o recurso
só recurso próprio da prefeitura, porque a gente tinha uma parte do recurso do governo estadual e outra parte era como os médicos não aceitam tabela do SUS, aí a gente fazia essa complementação com a tabela do consórcio. E aí acabou que a gente está continuando com o programa, mas sendo financiado por nós mesmos, pela prefeitura. Que o número de atendimentos, né, de hipertensos diabéticos, 117, são os graves, né, os atendimentos graves. Pediatria, 178. Na linha guia de colo de útero, 91 atendimentos. Linha guia de mama, 171. Emendas impositivas da Câmara dos Vereadores são as emendas que vocês destinam, né, para a saúde. Nós fizemos uma divisão, né, e convênios com esses recursos. A Santa Casa de Misericórdia de Piuí para cirurgias eletivas foi destinado 384.280. A Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, 200 mil. Santa Casa de Misericórdia de Passos, 200 mil. Santa Casa de Misericórdia de Piuí, colonoscopia e endoscopia, 276.160. Santa Casa de Misericórdia de Piuí, ultrassonografia, tomografia e ressonância, 276.160. Total aí de repasse de R$1.336.600. Gente, essa redivisão foi feita de acordo com o que vocês propôs, né? E por exemplo, a Santa Casa de Paraíso, a gente definiu só urologia lá, e alguns casos de ginecologia onde o urologista tem que entrar, no caso de uma cirurgia de slim, esterectomia, né? Geralmente períneo. Na Santa Casa de Passos foram tudo que tem lá. Santa Casa de Piuí também. E os exames, né? Que a gente colocou os exames que são mais procurados, né? Que é colono, endoscopia, ultrassom, tomo e ressonância. Aqui os exames, ficou com o título errado, tá, gente? Tá cirurgia, mas são os exames, 327 exames realizados. Cirurgia, 30 cirurgias realizadas em Piuí. 9 cirurgias realizadas em São Sebastião do Paraíso, total de 39 cirurgias. Risco cirúrgico total 16.958,76. O saldo de cirurgias eletivas, o total utilizado na Santa Casa de Piuí, 53.760. Nós temos um saldo de 330.519. Exames de imagem, um saldo de 215.943,90. E na UDANTE, 211.727,5. Esse saldo é do primeiro quadrimestre, tá, gente? Santa Casa de Passos, procedimento cirúrgico, saldo de 198.395,15. Santa Casa de Paraíso, saldo de 143.075,88. Cirurgias Valora Minas, total de 4 cirurgias realizadas. Valor do risco cirúrgico, 1.739,96. Cirurgia do PEMAI, que é o Programa de Melhoria do Acesso, Programa de Melhoria do Acesso às especialidades, não é isso? Total de 61 cirurgias realizadas, valor do risco cirúrgico 26.525,24, cirurgias realizadas pelo consórcio 4, fora do domicílio 3. Deixa eu voltar no PEMAI. Gente, PEMAI é um programa novo do governo, ele tem cirurgias e ele tem exames. Esses exames aquelas propagandas que vocês estão vendo, né? Mais especialidades, né? E nós estamos aí com um recurso de 300 e alguma coisa, 324 mil, né? Que chegou para nós. Só que essa política aí é uma política diferente, que ela não pode ser usada um consórcio quando ele é terceirizado. Então, quer dizer, nós estamos fazendo nossos credenciamentos, porque o consórcio ele tinha que estar, os médicos tinham que estar atendendo dentro do consórcio. Então, como não é assim, a gente não pôde usar o consórcio, nós estamos fazendo o próprio credenciamento nosso para a gente começar a trabalhar essas OCIs. Consórcio, então, 4 cirurgias em Piuí, 3 fora do domicílio, total de 7 mil, valor gasto 14.973,43. Cirurgias de emenda do MD em Madeira,
total de 37 cataratas em Piuí, outras 24 cirurgias realizadas em Licínia, Paraguaçu, Poço Fundo, Monte Santo de Minas. 97 cirurgias, total gasto 42.179,48 com risco cirúrgico. Passos SUS PPI, total de 13 cirurgias, total de risco cirúrgico 5.652,92. SUS alta complexidade foram 117 cirurgias, 50.876,28 gasto com risco cirúrgico. Valor do risco cirúrgico, 146.975,92 e 329 cirurgias realizadas neste primeiro quadrimestre. A gente gasta muito em São Sebastião do Paraíso, que são aquelas cirurgias de uretrolitotripsia percutânea, implantação de duplo J e nefrolitotripsia, que são cirurgias caras, né? E também que tem o PME. Sobre o serviço Alô Saúde, né, a média de quilômetros rodados nesse quadrimestre foi 10.662 e a média de atendimentos de pacientes foi 8.057 atendimentos no quadrimestre. Transporte, aqui a gente tem, a gente pegou os principais municípios, né, com maior número de viagens. Total aí nós temos 1.481 viagens e mais de 2 milhões de quilômetros rodados, né? A gente tem os municípios com maior número de viagens, né? Passos é o principal que a gente tem, Belo Horizonte a gente tem muito. Então aí está dividido por mês, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, total ali 1.481 viagens, mais de 2 milhões de quilômetros rodados. Eu gostaria de falar sobre o Transporta SUS, né? Eu queria até que o Dael explicasse melhor, que ele está mais por dentro. Uma vez que a gente teve que... mudou o programa, né? Que a gente trabalhava, e aí, nessa mudança de programa, a gente Por que a gente mudou o programa? Porque nesse programa do governo, que é o Transporta SUS, ele exige que tenha o nome do paciente e o nome da pessoa que está acompanhando. Então, esse paciente ele vai ter que estar, o acompanhante, cadastrado também em Piuí, né? O que acontece? A gente utilizava um sistema no serviço de transporte muito arcaico, né? Ele não era um sistema online, ele era um sistema desktop instalado na máquina, era uma ilha, né? Se o computador morresse, perdia o sistema e todos os dados que estavam lá. E como já aconteceu várias vezes, né? E com o programa Transporta SUS, a gente tem que informar o Ministério da Saúde e fazer o faturamento desse transporte, né? A gente informa mensalmente quais foram os pacientes que foram transportados, a quilometragem e os acompanhantes, né? Então a gente estava fazendo essa digitação manualmente. Então, era um gasto de recurso humano que poderia ser utilizado para outros serviços dentro da Secretaria de Saúde muito grande. Então, nós trocamos esses sistemas, implantamos o sistema de transporte da Viver mesmo, que é o sistema contratualizado que nós já temos, né? E funcionou muito bem. Parabenizar a Tatiane, que trabalha no setor de transporte, porque o sistema deu certo e foi operacionalizado graças à capacidade dela, porque outras pessoas que já haviam passado por lá não conseguiram operacionalizar o sistema e tem fluído muito bem, né? Lógico que a Tatiana, a Josi, né? Isso. E o Elinho. Porque o Elinho também, antes, ele não aceitava muito, né? Ele tinha um pouco de resistência. E agora foi muito bom, sabe? Ele aceitou e as meninas deram muito conta, porque antes as que estavam lá, parece que elas não adaptavam com o programa novo. E assim, não é um programa novo, é o Viver que a gente já tem. Então a gente tem como usufruir mil coisas, né? Dentro do Viver. É uma forma diferente de fazer o que ela já fazia todo dia. Em vez de digitar, né? Você só Agora o sistema ele mesmo já gera o arquivo, já informa. Então nós temos já diminuiu a mão de obra para um funcionário que está lá para a gente poder usar ele de outra forma. Gente, é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Boa noite, senhor presidente, pela ordem. Rosângela. Pode falar, Lúcio.
todos vocês que estão presentes, pessoal da saúde, prazer ter vocês aqui. Eu prestei atenção, Rosângela, e eu olhei a questão queria que voltasse lá naquela questão dos bebês, lá nos nascidos vivos, né? Nascidos vivos, você abre para mim, moço? Você abre para mim? Pode. Aí, volta. Pode deixar que eu volto aqui. Deixa que eu volto aqui. Esse aqui. Oi, Lúcio. Nascidos vivos? São 174, né? Isso. E são 100 óbitos? Isso em 4 meses? Oi? São Isso, 4 meses. Primeiro né? quadrimestre. Tá. Mas nem todos os bebês são de Piuí, tá? Certo. Tem muitos municípios que ganham aqui. Capitólio, Doresópolis, né? Mas está na média? Isso é uma média ou está um pouco acima da média? Não, tá normal. Está normal? Tá normal, né? Óbitos, igual nós temos óbitos de residentes e óbitos de não residentes, né? Mas a gente computa porque é pelo local do óbito, né? A declaração de óbito foi emitida pelo município. Por isso que a gente Santa computa. Casa, né? Foi na Santa Casa de Piuí, entendeu? A gente acha um pouco. Agora, referente também, a gente está na rua todos os dias, os vereadores principalmente, né? É uma cobrança muito grande em cima de nós, né? De quê? A questão das próteses, né? O pessoal sempre tem cobrado, eu até brinco com eles assim, às vezes chega perto de mim com os dentes um pouco quebrados, Lúcio, eu consigo uma prótese pela prefeitura, o que você acha? Eu falo, eu acho que você pode esperar um pouquinho, você procura o seu PSF, lá o seu dentista, conversa com ele, mas está demorando um pouquinho. A gente, o ano passado, Lúcia, a gente teve muita sorte. Eu acho que a Cíntia está aí. Cíntia? Cíntia, eu acho que você poderia falar ali para nós. É lógico que você não vai citar o município, mas você pode colocar quantos municípios que ajudavam a gente em relação a isso, né? No passado nós fizemos muita prótese. Vem cá. Vem cá, Nós Cíntia, fizemos não muita fica com vergonha, prótese não. porque você tem que cumprir meta, né? E a nossa meta aqui é prótese dentária. É dentária, né? É prótese dentária, não é que você está falando? Você falou Isso, dentária? prótese dentária. Isso. Uma vez que também, porque nós temos problema com as outras próteses, também nós vamos falar também. E aí, eu vejo o seguinte, ô Lúcio, nós temos uma quantidade que a gente tem que cumprir dessas próteses. Aqui em Piuí não tem, né? A gente faz todas, né? Mas, por exemplo, um município pequenininho, que tem 1.500 habitantes, um município que tem 2.000 habitantes, ele tem que cumprir essa meta e ele não consegue cumprir. Então, eles davam para nós, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, mas sem citar o município. Boa noite, gente. O que acontece? A Rosângela, com os contatos dela aí, conversa com o secretário de saúde aqui e outra ali, e como tem município que não consegue, não tem paciente para estar fazendo essas próteses, eles cediam para a gente. Como o dentista vai no município que cedeu, então, e não tem paciente lá para ser feito, ele ia lá, fazia uma prótese, sobrava 30, 29, e eles cediam para a gente. Então, a gente fazia muito mais próteses, a gente fazia 60 próteses, 70, por causa que o município doava para a gente, sem custo. O dentista é o mesmo, né? Então, ele fazia aqui e a gente tinha realmente mais recursos para estar fazendo. Tem vários fatores, igual eu explico muito para os vereadores, quando eles vão lá, que é uma situação muito difícil, porque, assim, primeiro, o paciente ele pode ficar com a prótese um certo tempo. Ele não fica. Ele faz uma, vai lá e dá o nome para fazer outra. Isso a gente já fez estatística que acontece. Isso são mais de 40% dos pacientes que fazem isso. Alegam para a gente que a prótese está quebrada, está fraturada. 90% das pessoas estão nessa situação, ou tem alguma comorbidade que precisa fazer rápido. Então, realmente, tem que seguir. E diminuiu a quantidade, porque agora mudou as gestões e a gente não está ganhando mais essas 30. A Rosângela está batalhando aí. Porque eu acho que eles chegaram agora, então eles acham que tem. Então, deixa acontecer, ver que não usam, então que precisam de cumprir meta que vai perder, aí é a hora da gente entrar. E também, fora o problema que a gente teve das licitações também. Nós tivemos um problema na licitação, né? Esse problema começou em setembro do ano passado. Julho, agosto, setembro do ano passado, né? A primeira colocada ganhou por um valor muito abaixo de mercado.
não aceitou, desistiu por conta do valor. A segunda colocada não quis assumir pelo valor da primeira, nem a terceira. E tem todos aqueles trâmites legais que têm que ser feitos, ser respeitados na licitação. Então, nós finalizou, chamou todos que estavam, nós fizemos a licitação novamente e deu certo, e nós começamos em fevereiro ou março, né? Abril? Foi abril? Foi, porque chamaram em março, mas tá. agora também ainda tem outro detalhe, né? A empresa que ganhou, o dentista vem de 15 em 15 Tá, dias. 20, 15 em 15 e dias. se tiver um feriado, ele tinha que vir no feriado para trás na quinta, ele não vem na outra quinta, não. Ele vem na outra quinta. E ele ainda tem um inconveniente que vira ou mexe, o carro dele estraga. E ele não vem. Semana passada... E é a melhor empresa, viu, gente? Eu ia falar isso agora. Não põe defeito, não, que é a melhor empresa. Eu viu? ia falar isso A gente agora. já É a teve- melhor a empresa que a gente conseguiu. Veio gente pra cá que não era dentista fazer prótese, a gente conseguiu A gente já tirar. teve empresa de Tocantins, né? Teve. E Está que no, não- mas está no contrato, pegou- Rosângela? Oi? Está no contrato? Sim. Ele de 20, 15 dias? Sim. Ó, gente do É céu. porque não tem outras, Zé Huerta, Não tem que outras, façam. Zé Huerta. A gente Mas o teve... que Zé Huerta, eles são dentistas e eles são bons. Eles mandaram entendeu? um Isso que é técnico importante. aqui. Né? Como que é a fabricação das próteses deles? Só para vocês Ó, mas entenderem, mata o gente. povo, coitado. Eles produzem por escala. Sabe aquelas produção de carro, que é tudo escalonado? A gente mantém na fila ativa um total de 38, 40 pacientes ficam ativos na fila. Saiu, a gente vai chamando, mas mantém. 40 vezes 2, porque praticamente todo mundo são as duas próteses. É em torno de 80 próteses que são produzidas assim durante 4 semanas, né? Porque um paciente geralmente ele fica 4 semanas aguardando a prótese. Então consegue produzir um volume grande, né? Eu já trouxe aqui outras vezes mostrando quando não tivemos nenhuma intercorrência aí de licitação que foi frustrada, o volume grande de próteses que foram produzidas, né? E essa empresa, não estou defendendo não, mas é a melhor empresa que tem na área para fazer. Eu já trabalhei com ela em Capitólio, quando eu estava em Capitólio, a Rosângela já trabalhou em Doresópolis. Então, assim, a qualidade do material é muito bom, a expertise e o conhecimento do profissional que faz a moldagem do paciente é muito bom. A qualidade da prótese, é raro a prótese que dá problema, e se dá problema ele se refaz sem custo nenhum. Ele entrega a prótese na quinta-feira, que ele vem na quinta. Não adaptou, na próxima vez que ele está aqui, o paciente não precisa nem marcar. Ele pode ir lá que o dentista faz o ajuste na hora. Então, assim, a gente está tentando adequar essa questão da vinda dele para o município mais vezes, mas a empresa está com dificuldade de profissional, de contratação de profissional, para fazer esse serviço, A né? maioria dos municípios nossos aqui da regional, são eles. Eu concordo com tudo que o Adael falou. E eu tenho mais... A Cíntia da época que a certeza prótese pra era falar, feita no céu, né, Cíntia? Porque eu sou dentista, né? Então eu vejo lá que realmente ele trabalha muito bem, ele é muito esperto. Ele marca, por exemplo, ele vem de 15 dias, mas ele marca 30, 40 pacientes para moldar. Ele é muito esperto e a qualidade dele é muito boa. Muito boa. Ele é de Campo Belo. Campo Belo. E muito atencioso, os velhinhos adoram ele, leva presente para ele, leva ovo, leva não sei o quê. Num dia, ele faz essa moldagem. Então é um volume grande. E ele é dentista, né, gente? Ele é o mais dentista, importante. Que nós arrumamos uma empresa Que ganhou uma vez? Que ganha por um preço muito baixo. Aí não tem condição de vir aqui, contrata pessoas por aqui que não eram dentistas. A Cíntia... Custei né? tirar ele daquela vez, né? Que Foi veio. muito Foi difícil, muito gente. difícil. Aí Mas a você- gente está fazendo uma a faixa de qualidade 30 é péssima, né? Então você tem que ter muito 30 cuidado. próteses por mês, mais ou menos. Então, assim, É o que a nós gente tá estamos dentro da fazendo. média que era produzida, né? A Cíntia, o que eu falei que a Cíntia é da época que as próteses eram produzidas no céu. Então a produção assim, era baixíssima, né? A produção era muito baixa. Era E só 25, fazia 25. prótese total, não fazia a prótese parcial. Não fazia PPE, que é esse rote, que vocês chamam de rote, não fazia. Ele trabalha muito bem, ele traz 2 tipos de dente para os pacientes estar escolhendo. Ele é deixa muito o paciente bom. escolher os dentes, a cor do dente, o tamanho do dente, do jeito que o paciente quer. A gente tem problema que eu acho maior
O número de pacientes é muita gente. Muita gente, e é o paciente não ter a consciência que ele pode continuar com a prótese, que ele não tem que trocar. Ah, mas não gostei. Ele escolhe um dente grande, depois ele não gostou. Tia, eu já tive ficou paciente grande. que já fez 4 dentaduras. Aí faz um dente Entendeu? pequeno e não Já gostou tive. também, porque a boca tá murcha. Lá em Doresópolis. Um dente menorzinho, maiorzinho, um branco, mais Realmente, nós estamos atendendo pacientes, gente, de 2022, 3. Realmente está muito atrasado mesmo. Nós ficamos 6 meses sem o dentista. E eu concordo com a Dael, que ele é o melhor que tem. Não é fácil, não. A gente tem que lembrar que o recurso ele vem mensal, é R$ 7.500 mensal. Né? Então, esse recurso ele já é um recurso pequeno, né? E 11.500, perdão. Ele é um recurso pequeno, né? A prótese, ela tem um custo, né? É um custo menor do que se fosse pagar num consultório particular. Bem menor, né? Bem menor. E esse recurso, ele dá para produzir o que a gente produz por mês, né? A gente não pode extrapolar ele. Senhor presidente. Quer perguntar alguma coisa para ela? O meu é sobre outro assunto. Cíntia, obrigado, viu? Cíntia, obrigada, bem. Senhor presidente, eu gostaria de direcionar a pergunta, primeiro cumprimentar a Rosângela, a Dael, a todos, né, profissionais da saúde e também da Secretaria Municipal de Saúde. Gostaria só de fazer uma colocação, né? Hoje eu estive na Secretaria Municipal de Saúde e pude acompanhar que num determinado momento alguns pacientes que estavam indo ali, né, usuários do serviço, até o Segundinho também estava lá. Eles estavam indo aos guichês para fazer o agendamento, né, a protocolar os seus pedidos, e estavam sendo orientados que não estava sendo realizado o agendamento, né, temporariamente. Eu gostaria se você pudesse falar melhor sobre essa questão. Então, ontem à tarde aconteceu uma reunião, tá, no consórcio com os prefeitos e ficou determinado até a próxima reunião do consórcio, que vai ser semana que vem, suspendesse os exames e não protocolasse. Então, eu gostaria, sim, que a gente esperasse a semana que vem para a gente definir o que vai ser resolvido, e é isso. Então, por enquanto, nós estamos suspensos, mas assim, é temporariamente, é só até a semana que vem, só terminando essa semana até o início da semana que vem, onde vai acontecer uma reunião do consórcio. E agora também, gente, deu uma, assim, vocês viram como é que estava lá hoje? Vai chegando véspera de exposição, festa, não, né? Mas, assim, o que estava agendado manteve, não tem nada disso, né? Tudo a gente manteve a mesma coisa. Tá? Não está protocolando nada? Não, nada. Nem exames de sangue a gente não marcou nada hoje. E esse eu não sei, né? Eu acredito que vocês devem... Não sei se vai fazer alguma coletiva, algum informativo nesse sentido. Não, nós não vamos fazer não, João. Entendi. Nós vamos deixar por enquanto dessa forma. Nós estamos orientando quem chega lá. Estamos orientando quem está chegando lá, que essa semana, até acontecer a reunião do consórcio, né? Nós vamos manter dessa forma. Senhor presidente. Pode falar, Fabinho, fica à vontade. Pode falar, presidente? Oi, presidente é bom. Se você precisar aí, tá liberado, pode falar. Obrigado, senhor presidente. Queria aqui estar cumprimentando mais uma vez, né, Rosângela, pelo trabalho que você e toda a sua equipe, como você mesma disse, sozinha a gente não faz nada. Você depende da sua equipe, parabenizar a todos vocês. A gente vê a luta de cada um, de cada departamento, de cada setor, se desdobram, a gente acompanha, a gente vê sempre. Então, mesmo é parabenizar, né, pelo atendimento, pelo trabalho de vocês. A gente vê que vocês fazem o que pode e, às vezes, até o que não pode. Né? A gente acompanha muitos pacientes que relatam as coisas, né, que, pela humanização que vocês têm prestado, né, a eles ali. Vocês são realmente de parabéns. Obrigada, né? Rosângela, agradecer você, né, mais uma vez, o Dael, toda a equipe, né, tá aí presente. Hoje nós fizemos mais cedo, né, conforme prometido, né, às 18. E leva aí a todos os funcionários nosso carinho, nosso mais sinceros votos aí de
dedicação, né, que a gente sabe o quanto você empenha, dedicação. Esses dias mesmo a gente teve lá, a gente viu que a atenção que você dá a todos os pacientes. Então, assim, às vezes acontece, às vezes o paciente não entender, às vezes alterar, e você sempre com carinho, sempre com dedicação, o Dael, toda a equipe, falo em vocês, mas levando o nome da equipe, que é isso que funciona. Então, se precisar dessa casa legislativa, estaremos sempre à disposição, né? E Deus abençoe vocês. Presidente, só mais uma colocação. Pode falar. Né? Eu falei um minutinho rapidinho. Eu só gostaria de ressaltar aqui que essa casa tem o poder, né, e tem a obrigação de fazer as cobranças necessárias quando lhes são pertinentes. Mas nós temos o dever de reconhecer quando o serviço está sendo feito de uma maneira bem efetiva para a nossa comunidade. Eu já falei aqui outras vezes e volto a repetir, né, é uma realidade que a gente acompanha de perto. A Rosângela e a sua equipe estão ali, de frente, atendendo a comunidade com dignidade. O que se espera de um secretário de saúde é que ele dê atenção para a comunidade, que ele possa ouvir as demandas, que ele possa, pelo menos, orientar da melhor forma o cidadão que chega ali na Secretaria Municipal de Saúde. E já tinha algum tempo, né, que a gente não via essa realidade. Hoje a gente pode acompanhar o trabalho da Rosângela e toda a sua equipe, que faz um bom trabalho à frente da pasta, né? Pelo menos está ali, dá uma assistência boa aos usuários que ali estão, orienta bem orientado, e a sua equipe está sempre com presteza para tentar realizar ali as demandas que são solicitadas. Na verdade, sempre vai ter questionamento, sempre vai ter pontos a ser melhorados, isso faz parte de toda a logística no setor público, mas eu acho que, em suma, a pasta ela vem sendo muito bem conduzida, principalmente pelo que a gente vem acompanhando de perto na condução dos trabalhos. Agradecer. Pode. Queria agradecer a todos vocês, né? Nós estamos lá à disposição de todos, né? Queria agradecer a nossa equipe, que é assim, não tem palavras, né, para elogios, porque eu acho que nós estamos aqui como funcionários, mas assim, a gente faz mais, e vocês também, faz mais do que vocês têm que fazer. Se eu vejo todos os dias, eu reconheço todos os momentos, e sei que às vezes eu sou muito, eu cobro muito, né? Então eu acho que às vezes eu sou muito dura com elas. Mas eu só tenho que agradecer, porque a gente sabe que vocês fazem mais do que vocês precisariam fazer. Então, muito obrigado por tudo, por todos vocês, né, pela parceria, pelo acolhimento que vocês têm com os pacientes. Eu sei, como diz o João, né, eu sei que a gente não resolve tudo, mas a gente tenta resolver. E eu tenho certeza que nós estamos aqui por uma missão, porque senão a gente não dava conta do que a gente faz. Obrigada. Dael, pode concluir. Só agradecer, né, a todos os vereadores, agradecer a equipe, como a Rosângela falou. A gente está à disposição na Secretaria de Saúde, tá? Se vocês precisarem, a gente está lá. Boa noite. Agradeço a participação de todos, inclusive dos que nos acompanharam pela internet, e retorno à condução dos trabalhos do senhor presidente da Câmara, José Wélio da Silva. Queria também, boa noite a todos, né? Queria também agradecer aqui a Rosângela, o Adael e a toda a sua equipe. Tá? De parabéns, né? Tá sempre aí, ó, vindo aí. Rosângela faz o convite, vocês, né, com a carinha, né? Mais boa lá, Kátia, lá, tá vendo? E vocês pediram, né, pra gente passar para mais cedo, né, 18 ou 18h30, porque tá ficando muito tarde mesmo. Aqui pega o João Marcos, fala uns 20 minutos, a Shirley, entendeu? Mas agora ficou melhor assim, né? Foi ótimo. Então, ótimo. Queria bom, agradecer obrigada. vocês, parabéns, viu? E muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, quer falar, Chico? Declaro encerrada a sessão e convido os presentes para a 27ª sessão ordinária, a ser realizada agora às 19h30. Boa noite a todos.